Eu ontem aqui ocupei a tribuna, mas numa comunicação inadiável. É muito curto o tempo para abordar um tema da relevância que é a questão hoje tão debatida no nosso país, que diz respeito à mudança da meta fiscal do orçamento federal. Por isso eu tomo a liberdade de voltar ao tema hoje, até porque o Diário Oficial da União, nos despachos da Presidência da República, publica hoje a mensagem número 375, solicitando ao Congresso Nacional que seja atribuído o regime de urgência ao projeto de lei 36, que altera exatamente as metas da Lei Orçamentária de 2014, que foi encaminhado ao Congresso Nacional com a mensagem de número 365, no dia 10 de novembro de 2014. Assim, aqui com a pressa de apresentar a nova meta fiscal para este ano, o governo acabou esquecendo de enviar junto o projeto de lei que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a solicitação do regime de urgência para poder dar prosseguimento, sem o qual não poderia ter sido votado, como não foi ontem, como estava agendado pelo próprio relator dessa alteração do orçamento da LDO 2014, pelo relator senador Romero Jucá. Na verdade, o que o texto vai permitir que o governo abandone a meta de superávit primário deste ano de 2014. O Diário Oficial da União, como eu disse, publicou essa solicitação e, através dela, é que poderemos examinar. Claro que isso traz no bojo uma questão de ordem política. Se ficasse no campo técnico, eu imagino que o governo poderia ter, em vez de fazer uma proposta de alteração contábil na meta fiscal de 2014, porque não conseguiu cumprir aquilo que havia programado e projetado e planejado, politicamente poderia ter sido muito mais conveniente ao governo, porque poderia ganhar maior credibilidade se reconhecesse a realidade dos fatos e não maquiasse a contabilidade. Então, seria um gesto, eu diria até de grandeza do governo. Olha, não fechamos a conta, pedimos que seja assim atribuído. Isso teria um peso, do ponto de vista político, maior do que fazer esta, entre aspas, como definiu o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, improvisação. Eu diria, é a jabuticaba do improviso. Então, nós damos uma maquiada nas contas e vamos mudar o que nós havíamos pedido para 2014. Aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Ontem mesmo, quando se discutia essa questão aqui no Senado, o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade no plenário uma auditoria sobre as contas de 2013, porque o governo federal teve um déficit primário em 2013 de 43,3 bilhões, o que corresponde a 0,9% do Produto Interno Bruto, se excluídas essas manobras ou jabuticabas contábeis que foram feitas em relação aos gastos públicos. A verificação do tribunal de que o país teve em 2013 um déficit nas contas públicas, mesmo desconsiderado o pagamento de juros, será informado aos órgãos do governo e ao Congresso, mas não resultará em nenhuma consequência efetiva. Portanto, não há punição, a não ser uma observação aos gestores. O relator ministro Raimundo Carreiro, que trabalhou aqui, foi homenageado por esta casa. As contas do governo de 2013 já foram aprovadas pelo tribunal no início do ano, com ressalvas relativas a este ponto, a questão do déficit. E não caberia, portanto, fazer novas recomendações. Vai acontecer, evidentemente, a mesma coisa neste ano de 2014.
Então, o que nós estamos vendo agora é que essa forma de tirar das contas os restos a pagar, que são as chamadas receitas atípicas de 47,8 bilhões e uma pedalada chamada assim de restos a pagar de 2013 jogado para 2014 de 72,6 bilhões, houve, na verdade, um déficit primário de 43,3 bilhões nos cálculos feitos pelo TCU, e para o governo, na verdade, o que aconteceu é um superávit, porque houve esse remanejamento, o que era déficit passa a ser não considerado. Um superávit, na visão do governo, de 77,1 bilhões de reais, ou seja, 1,59% do produto interno bruto do país, que é todo o conjunto das riquezas geradas. Entre as chamadas receitas atípicas consideradas pelo governo estão dividendos de bancos públicos, recursos do Banco Central e também renegociações de dívidas. Quanto aos restos a pagar, o Tribunal de Contas lembra que foram repassados para 2014 um valor recorde de 135 bilhões em despesas e que elas deveriam ser descontadas do resultado primário para que se tenha um valor preciso e mais exato do que o governo tem de orçamento para utilizar no ano seguinte. No entanto, o tribunal desconsiderou o que, dos restos a pagar, foi pago ao longo de 2014 ou cancelado para chegar ao valor de 72,6 bilhões de reais. Aliás, ontem, aqui no Congresso Nacional, esse tema acabou provocando também até o cancelamento da reunião da convocação do Congresso Nacional, já que as oposições manifestaram o interesse de estar fazendo obstrução e não teria sentido, portanto, de um esforço para tentar votar uma matéria que não seria votada diante dessa posição do governo. Eu queria, senhora presidente, senadora Ângela Portela, que fosse registrado nos anais o artigo do especialista Renato Andrade, que publica hoje na Folha de São Paulo uma matéria a respeito disso, e que eu tomo a liberdade, porque é um texto curto, de falar e reproduzir aqui verbalmente. O governo federal, escreveu ele, deu mais um passo firme em direção ao descrédito em relação ao seu comprometimento com a transparência e a manutenção do equilíbrio das contas públicas do país. A proposta apresentada pelo Palácio do Planalto para resolver a caótica situação de 2014 é a institucionalização da irresponsabilidade fiscal. Por isso que eu falei, fazendo um parênteses do texto aqui do Renato Andrade, é que teria sido um gesto mais adequado se o governo dizer, não vamos conseguir e vamos, no ano que vem, fazer um esforço muito grande para, como disse a própria presidente Dilma, fazer o dever de casa, senador Fleury. E aí o dever de casa é isso, reconhecer que a situação não está sob controle. A proposta apresentada pelo Palácio Planalto para resolver aqui é, como lhe disse, a institucionalização da irresponsabilidade fiscal. Se temos uma meta que não será alcançada de jeito algum, o melhor é esquecê-la e seguir em frente. De forma simplificada, foi essa a solução encontrada pela equipe econômica chancelada pela presidente Dilma e encaminhada ao Congresso. Para resolver o descompasso entre despesas que avançam em ritmo contínuo e receitas minguantes, a opção encontrada foi ampliar o limite do desconto que pode ser aplicado sobre o volume do dinheiro que deveria ser economizado ao longo do ano de 2014. Na prática, seguindo o que foi escrito no projeto de lei, o governo poderá fechar o ano com as contas no vermelho, como estão agora, e ainda assim o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, e demais colegas de equipe vão afirmar que a meta foi cumprida. Um espanto, porque não é isso o que mostra a realidade da contabilidade oficial. A forma como o país controla suas despesas e receitas não é um dogma, é uma política de governo. Para alguns, a melhor opção é manter o que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula fizeram durante boa parte de seus mandatos. Define-se quanto vai economizar por ano e aperta ou afrouxa os gastos de acordo com o andar da economia. O problema é que este ano nós tivemos uma reeleição, senador,
Paulo Bauer. Os críticos dessa alternativa argumentam que o Estado brasileiro não pode abrir mão de vários programas sociais que seriam afetados com uma política muito restritiva de gastos, mas cabe ao governo instalado definir sua política e apresentar de forma clara o que pretende fazer. O que não faz sentido, escreveu o Renato Andrade, é afirmar num discurso que terá mão firme e, na hora de fechar o balanço, deixar tudo correr solto. Cantar o hino do Atlético Mineiro vestindo a camisa do Cruzeiro é o caminho certo para desagradar as duas torcidas. Queria cumprimentar o Renato Andrade porque conseguiu com leveza traduzir adequadamente uma situação técnica complicada, porque isso é contabilidade pura, é questão de meta fiscal. E com muita alegria concedo a parte ao senador Paulo Bauer. Senadora Ana Amélia, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz acerca de um tema da mais alta importância. Dos senadores eleitos na eleição de 2010, eu sou o único contador e, portanto, deste tema, modestamente, eu conheço um pouco. E posso dizer a Vossa Excelência que é escandalosa a prática que o governo vem adotando, o governo da presidente Dilma, na maquiagem dos números oficiais. É escandalosa a prática da contabilidade criativa, coisas de PT. O PT consegue inventar fórmulas que nenhum contador conhecia ou conhece. E o que nós estamos vivenciando no presente momento, que é a tentativa do governo de modificar a LDO para cobrir ou encobrir os desacertos praticados durante o ano fiscal, é uma demonstração e uma prova inequívoca da incompetência gerencial do governo e, mais do que isso, do seu interesse eminentemente político e eleitoral. O texto que Vossa Excelência acaba de ler realmente esclarece muito bem para a opinião pública e até para muitos membros do Congresso Nacional o que na realidade está acontecendo. Agora, é preciso mencionar, senadora, por exemplo, que ao longo dos últimos governos e dos últimos anos, por exemplo, o governo federal paga os precatórios, que são uma decorrente de determinação judicial, no mês de abril de cada ano. Abril, maio. Este ano não pagou, deixou para pagar agora no final. Obviamente, no final não tem mais dinheiro. Se não tem dinheiro, precisa modificar as regras que presidiram a votação da LDO. Outra questão, a Caixa Econômica tem vários programas que são subsidiados com recursos públicos. Programas legítimos, adequados, aprovados pelo Congresso, pelo governo há muitos anos. Mas a Caixa Econômica é uma instituição que tem contabilidade, que tem sua própria regra de funcionamento financeiro. E qualquer coisa que a Caixa ofereça de subsídio à população tem que ser compensada pelo Tesouro. O Tesouro não pagou para a Caixa até agora o que é relativo a este exercício. Quer e deve fazê-lo nesses 2 meses que restam do ano, e por isso, obviamente, a equipe econômica do governo precisa dessa providência no Congresso Nacional para que a contabilidade feche de novo. Isso não é mais contabilidade criativa, isso não é mais pedalada. No meu conceito, senadora, isso é crime. Crime fiscal. Crime econômico, crime contábil. O governo vai dever muitas explicações para a sociedade brasileira por esta situação que ele mesmo criou. Obrigado, senador Paulo Bauer. De fato, há uma lei que trata da questão da lei de responsabilidade fiscal, tipificando os crimes correlatos a essas questões relacionadas ao não cumprimento das metas e da própria lei de responsabilidade fiscal. São leis ligadas ao Código Penal, tipificadas, mas isso não tem efeito prático, porque, na verdade, isso é uma questão política. E, assim como está hoje, vai continuar sendo ad eternum até que a casa tome um outro destino ou um outro rumo em relação a essas penalidades que são impostas, especialmente no caso dos municípios. Não cumpre a lei de responsabilidade fiscal,
fiscal ou tem alguma outra ação inadequada, o Ministério Público está lá presente para fazer a execução e a condenação e até tirar do cargo o governante. Isso vale só para os municípios, mas para os estados e para a União a coisa fica um pouco mais, digamos, mais leve, mais solta. Independente disso, eu volto a insistir naquilo que reconhecer que a realidade das contas esta seria de uma grandeza ganharia, sem dúvida, desta casa, eu diria, um respeito e um tratamento adequado ao reconhecimento. O que exatamente a gente questiona é por que mudar os critérios, mudar a regra do jogo, já que o Renato Andrade falou em torcida do Atlético e do Cruzeiro, mudar a regra do jogo com o jogo andando. Essa é a questão. Então, a regra do jogo está sendo mudada nos 45 minutos do segundo tempo. É o que está acontecendo, porque nós estamos em novembro, temos que fechar o balanço do governo, o balanço do país, da contabilidade do país, agora em dezembro, encerrando o exercício de 2014. Então, por isso que eu trago esse tema, com a compreensão, com a responsabilidade de que não é feio errar, não é feio errar. É feio não reconhecer e dizer, não erramos. Eu acho que esse que é o lado político que poderia ter sido aproveitado pelo governo. E dizer também que não podemos fazer cavalo de batalha aqui. Não está querendo aceitar a questão do impositivo, porque é só para as emendas parlamentares. Olha, eu tenho emendas parlamentares, nisso faço justiça, o governo tem liberado, porque sabe que não há uma emenda que tenha qualquer interesse, que não seja de ir o dinheiro para aquela finalidade. Então, essa é uma, digamos, uma ação política que, sem dúvida, diz respeito à questão do legítimo direito das minorias na casa. Muito obrigada, senhora presidente.